Vamos lá, então sejam todos bem-vindos, que bom tê-los aqui em mais uma Expert, né? Estão gostando da feira? Quem que veio aqui quem está aqui pela primeira vez? Legal. Eu me lembro de quando isso aqui começou, né, lá atrás na Storm, que tinha 200, 300, 400 pessoas e isso virou uma coisa grandiosa, né, Edu? A maior feira de investimentos do mundo. E hoje aqui a gente está aqui para falar um pouco de um assunto que nem sempre quem está iniciando no mundo do trade quer ouvir, que é o gerenciamento de risco, mas que é mais importante, na minha opinião, até do que a análise técnica, porque no final das contas, comprar ou vender, na minha opinião, é muito menos importante do que saber quanto comprar, saber quando desistir de uma operação, saber quando admitir que o dia está ruim, que a semana está ruim. Também saber gerenciar ganhos de quando as coisas vão a favor das suas operações, né? Muita gente tem FOMO e quer sair cedo demais, tem muita gente que é gananciosa, deixa voltar demais. Então, o nosso papo vai ser sobre isso e eu estou aqui com o professor Edu Becker, que é professor de análise técnica e derivativos da B3, é isso, né, Edu? Isso, dou aula na B3, análise técnica e derivativos, tem um curso também chamado Mercado de Ações, é um curso introdutório para quem não conhece nada de mercado e quer entender como funciona esse mundo de lucro. Legal, e do meu lado direito aqui, Stormer, que já me deu um banho aqui hoje no campeonato, que foi campeão, eu fiquei em terceiro lugar, né? Olha, vou te falar, né? Operando isso, mas que beleza. Stormer, sócio da Liberta, tudo bem, Stormer? Tudo bem. Bom, eu não tenho nem roupa para estar aqui numa mesa com vocês. O Eduardo Becker, que é um mestre, e o André Moraes, então, eu estou aqui realmente muito feliz de estar conversando com vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre gerenciamento de risco e o Edu, na nossa reunião para discutirmos o que falaríamos aqui, né? Porque tem que a gente se falar, ó, nós três a gente fala pra caramba, se a gente não dividir esse negócio direito vai dar problema. Então eu vou ficar aqui para passar para um e para outro e vou deixar aqui o Edu e o Stormer falar um pouco mais sobre esse assunto. E o Edu deu uma ideia da gente separar em 3 subtemas, né? E eu queria que você explicasse, inclusive, um pouco da lógica e, se já quiser começar a falar sobre algum deles, fique à vontade. Tá. Bom, na nossa discussão, eu dou aula bastante sobre isso, dou aula sobre análise técnica, trading, day trading, etc. E a gestão de risco é uma coisa bastante fundamental para quem vai fazer qualquer coisa, inclusive para viver. Viver é um risco, atravessar uma avenida é um risco, ser médico é um risco, tudo é risco. E se você não fizer um bom gerenciamento disso, as coisas têm boas chances de dar errado. E aí eu propus para eles dividir em 3 grandes subtemas, que é o risco operacional, o risco financeiro e o risco comportamental, que é o que pega mais. Então, e aí o André falou, mas risco operacional, e tem muitos riscos na parte operacional, principalmente para quem está começando, que começa desde você ter um plano de contingência. O que é um plano de contingência? Se você vai fazer day trading, por exemplo, ou scalp trading, que é muito pior, você tem que ter um computador backup, uma internet backup, você tem que ter o seu telefone já com o botão, o telefone vermelho do Batman, pronto para você ligar para o seu assessor. Né? Você tem que ter todo um plano de contingência para que você opere com tranquilidade. Só que, de novo, esses temas se são meio, vou usar uma palavra fresca aqui, eles ficam imiscuídos, eles ficam meio misturados, porque não dá para você falar de um sem falar de outro. Me breca aí que eu falo pra caramba. Eu estive pensando também num outro tipo de risco. Eu tenho uma ideia sobre trading que é muito igual ao do Stormer, que eu acho que se você quer ser um trader, day trader, não comece sendo um trader discricionário, porque discricionário exige experiência exige tempo de janela, etc, etc. E você não tem esse tempo de janela. Então, comece pelo trading objetivo, trading matemática. E aí, mesmo assim, existe um controle operacional importante pré-trading, que é a parte de... Você fez backtest? Quanto de backtest? Você fez walk forward analysis? Você pegar um pedaço do passado e simular o futuro baseado nele? Você sabe qual é o seu drawdown máximo? Qual é o seu risco de ruína? Você tem que fazer todos esses cálculos. Pô, Edu, mas esse troço é chato pra caramba. É chato. Fazer trade é chato. Não é legal. Legal é ir pra praia, passear, né? Então, eu
para não falar muito, né, eu queria passar a palavra para o Stormer para ele dar o pitaco dele sobre esse tema. Bom, eu acho que o Edu colocou realmente muito bem a necessidade nacional. E a maneira mais objetiva de se fazer dinheiro realmente é manter o foco naquilo que tu quer operar e como tu vai operar. Eu ouso dizer que o livro que mudou toda a minha forma de olhar o mercado é um livro escrito por um cara chamado David Aronson, chamado Análise Técnica Baseada em Evidências. Obrigatório. Quem quiser olhar o mercado tem que ler este livro. Se vocês começarem o mercado usando uma análise técnica subjetiva, tipo, tu bota o gráfico e fala, eu acho que aqui tem um trade, eu acho que aqui não tem, eu acho que vai subir, eu acho que vai vender. Se vocês fizerem isso, vai dar ruim. Vocês têm que ter um sistema completamente binário. Aqui tem trade ou aqui não tem trade. Deu o sinal ou não deu o sinal. E isso agiliza a tomada de decisão. Muito. E é isso que nós precisamos ter. Decisões ágeis, pragmáticas e efetivas. E que a gente consiga dizer qual que é a média de acerto, qual que é a média de falha, qual que é a média de ganho que esse sistema ofereceu neste papel nos últimos 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que isso, como você mencionou, Becker, é chato porque dá trabalho de ser feito. E as pessoas, infelizmente, querem enriquecer muito rápido. Elas querem fazer o Porsche azul num trade, numa sinaleira. Né? É complicado. E pior do que isso, as pessoas... Porque o trading, ele mexe com um ponto muito sensível da gente, que é o bolso, é o dinheiro. E, na verdade, a maioria de nós... Aí eu vou ficar um pouco filósofo. A maioria de nós não é vocacionado nos nossos trabalhos. Eu sou, graças a Deus, o Stormer é, graças a Deus, mas a maioria das pessoas não é. As pessoas querem se livrar dos seus empregos, do seu CLT e etc. Só que quando as pessoas escolhem, quero viver de trading, quero viver de day trading, eles estão fazendo a mesma coisa, porque day trading é escravidão e é uma CLT muito ruim, porque além de você não ter certeza que você vai ganhar, eventualmente, e principalmente no começo, você devolverá parte daquilo que você ganhou. Eu tive um aluno uma vez, chegou meio, né, falou assim, eu perguntei para ele, cara, por que tu quer ser day trader? Ele falou assim, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Eu disse, tem tanta qualidade de vida, meu amigo, tu não consegue nem ir no banheiro em paz, tu tem que botar uma sonda vesical para poder ficar ali o dia inteiro olhando o mercado, nem qualidade de vida que tem 3 tem, cara, olha isso, tá maluco? Larga dessa cachaça, para com isso, seu louco. Há 2 coisas. Né? Primeiro, sobre isso, às vezes eu vejo propagandas falando do day trade, né, como se fosse filme de ação dos anos 80, sabe? Tiro, porrada e bomba e tal. E aí, entrando no que vocês falaram, ter alguma coisa objetiva muda completamente esse comportamento, porque na verdade é filme romântico dos anos 90, talvez. É chato. Na maioria do tempo, a gente está lá sem fazer nada, até que, de uma forma binária, tipo assim, não tem trade, não tem trade, não tem trade, agora tem um trade, agora eu vou trabalhar. Ou seja, 80%, 90% do tempo a gente não faz nada e 10% do tempo a gente vai ter que saber agir. E claro, através de uma estratégia, que aí você falou, testada no passado e, claro, precisa ser vivida no presente e no futuro para que você possa dizer que aquela estratégia realmente funciona. Né? Porque no passado é mais fácil de funcionar do que no presente e no futuro. Mas tem um piorador, um grande piorador. O mercado muda. O mercado não é... Eu estava discutindo agora há pouco com o Storm, do velho, né? Pô, lembra quando o dólar custava R$2, ia buscar 2 pontos? Não é mais, não tem mais, sabe? Então, o que acontece? Você fez um trading objetivo. Então, a sua tarefa, basicamente, eu vou seguir aquela porcaria, chova ou faça só de ficar babado de candle, né, olhando para o gráfico, ou deu meu sinal. Tem trade ou não tem trade. Beleza. Só que você vai avaliando a sua curva. Cara, é um serviço de engenharia. Você tem que prototipar, botar para funcionar e ficar colhendo métricas, indicadores, etc. E você começa a perceber que está mudando de comportamento. É visível a mudança de comportamento. Só que o serviço do trader não é só operar, não é só apertar botão, boletim, compra, venda, vira a mão, desgraça. O seu trabalho é ficar testando outras estratégias em outros ativos, validando modelos. O trabalho do trader maior é não operar, é ficar estudando hipóteses. Você sabe que outro dia eu fui fazer um teste justamente nisso, para ver quanto do meu tempo eu gastava operando
e quanto do meu tempo eu gastava estudando outros modelos ou testando outros modelos. Cheguei à conclusão que praticamente 80% do meu tempo durante a semana de atividade profissional é testar ideias, colocá-las, observar, fazer testes. 19% do meu tempo era fazer um registro das operações e 1% era operação. Sim, em resumo, é mais ou menos que nem anestesia. Anestesia é uma profissão bastante interessante. São horas e horas de tédio com alguns segundos de pânico. E tem trem igual, é igual. E aí eu vou usar a frase que eu falo sempre, até para a gente ir para a segunda fase do nosso tema aqui, que é do financeiro, que é esse é um jogo de falar não. Eu adoro falar isso, porque na maior parte do tempo é isso que a gente está fazendo. É falando não para o mercado até que apareça um sim. E aí que legal, aí entra na fase do pânico, no 1% que o Storm falou. Agora, passando para a segunda fase desse tema, né, que a gente vai falar do gerenciamento de risco pensando no financeiro, esse é um assunto muito importante porque eu entendo que a última geração de trades que entrou durante a pandemia não sobreviveu principalmente por conta desta parte do gerenciamento de risco muito importante. Porque chegaram aqui, porque perderam o emprego, porque estavam em casa, porque estavam com tédio, vieram para fazer operações sem nenhum tipo de experiência e às vezes com muito dinheiro e tiveram uma lição do mercado, né? Então, se vocês quiserem falar um pouco. Quer falar? Vamos lá. Primeiro, o pessoal me chama muito de crocodilo do mercado, porque eu estou há muito tempo nisso, eu acabei não morrendo, os crocodilos estão vivos até hoje, eu não sou dinossauro, quem me chama de dinossauro até me ofende, os dinossauros foram extintos, eu ainda não estou extinto. Exatamente. Né? Crocodilo é ótimo. Então eu sou crocodilo, eu estava junto com os dinossauros, mas eu estou vivo. Mas eu digo que eu consegui sobreviver no mercado, eu estava fazendo uma análise outro dia pensando nisso, porque nos primeiros 8 anos que eu estive no mercado não existia nenhum assim. Porque como eu comecei em 98, o mini índice surgiu em 2005, 2006, não tinha mini índice. Então eu não tinha como alavancar violentamente, e daí eu tive tempo para aprender o que eu ia fazer da vida. Corretagem de 1%. Com corretagem de 1%, que era uma coisa que já ficava intimidado. Precisa explicar, né, Storm? Sabe aquela coisa da alavancagem em Petrobras, por exemplo, de 20 vezes? Esquece, a alavancagem era zero. Então, mini contrato de índice, né, a partir de 2004, 2006 até existia, mas não tinha liquidez, não tinha stop, não tinha no home broker, era uma plataforma diferente que caía 20 vezes por dia. Então a gente operava day trade com zero de alavancagem. Para alavancar, a gente fazia day trade em opções no dinheiro, mas era uma coisa extremamente arriscada que dependia de um dia específico, de estar perto do vencimento, senão a gente não usava, né? Então, só para lembrar dessa época. Isso que me deu tempo para aprender, de fato, a operar o mercado, não operar alavancado. E todo mundo fala, basicamente, do tripé, né? Que é um bom sistema operacional, basicamente, um bom gerenciamento de risco, um bom controle mental, uma mentalidade adequada. Normalmente, no meu entendimento, a perna mais importante dessas três é o gerenciamento de risco. Por quê? Porque não adianta ter um ótimo sistema operacional, um ótimo controle emocional, e se você tiver um péssimo sistema de gerenciamento de risco, tu vai quebrar. Então, ao mesmo tempo que, se tu tiver um ótimo gerenciamento de risco, diminui muito a necessidade de um excelente controle emocional. Porque, cara, se tu está dentro de um controle de risco que tu aceita perder e que tu não vai ficar desesperado se tu perder, tu consegue se controlar de uma maneira muito mais eficiente. Então, o gerenciamento de risco, que as pessoas odeiam falar, porque quando tu fala em gerenciamento de risco, tu impede que a pessoa ganhe o seu Porsche no único dia. Como é que vai ganhar um Porsche se tu botando no gerenciamento de risco? Não tem como. Tu vai ter que fazer um trabalho longo, ao longo de vários e vários meses, anos, produzir um resultado consistente de trabalho familiar. E, assim, as pessoas vivem muito de esperança. Eu vejo isso todo dia. Até eu estava comentando aqui, né? Eu comecei a fazer academia, depois eu virei o velho maromba, eu estou na academia. Aí os caras descobriram que eu sou professor da B3, eu não consigo nem fazer exercício direito, porque toda hora a gente perguntando, e a maioria quer ser day trade. Tem um cara lá que eu conheço, um cara muito legal também, chama Eduardo. Não, eu quero largar a Volkswagen, eu quero viver de trade e não sei o que lá. Eu falo, não, Edu, mas não é isso. E aí, eu vejo muito que as pessoas não fazem as contas básicas. As pessoas não têm a dimensão da alavancagem. O cara vai operar $1.000,
O cara não tem essa ideia de que, porra, é 10 pau, velho, 10 mil dólares, é 50 mil reais, você com 200 reais na corretora. Isso, aí eu dou exemplo, né? A alavancagem é 200 vezes. É a mesma coisa que você tem um salário de 5 mil e eu te dou um cheque de 1 milhão. Ó, gasta aí. É a mesma coisa. Aí a pessoa se toca e fala, porra, eu nunca tinha pensado nisso. Falo, pois é, você tinha que ter pensado nisso. Então, ele chega e fala assim, eu estou operando só 5 contratinhos de futuro. Cara, 5 contratinhos de futuro, se vocês estiverem vendo 25 mil reais vezes 5, vocês estão falando de 130 mil reais, cara. Isso é pouco dinheiro? Não, isso é dinheiro. Ah, fala 5 contratinhos. Que 5 contratinhos, cara? Porra. E tem um exemplo que eu dou. Muitas vezes os caras chegam, Edu, dá pra viver de trade? E os caras falam, dá pra viver de trader? Eu até brinco, né? Dá pra viver de trader? Casa com... É trade. Trader é o cara que faz. Aí o cara fala assim, porra, eu vejo os caras ganhando 20 mil reais por dia. É possível? Eu falo, claro que é. É muito possível. Aí eu falei, quanto você tem aí pra operar? Não, 1.000 reais. Você consegue fazer 20 reais por dia? Ah, consigo. Então, Cato, o cara que ganha 20 mil, ele tem 1 milhão. Pô, mas eu não tenho 1 milhão. Então você faz o seguinte, vai fazendo o trade de 20 reais, vai juntando dinheiro, quando você vai, porra, mas vai levar a vida inteira. Vai, pois é, até no day trade é longo prazo. Exato. Agora uma coisa que você falou, é claro, eu também quero ganhar um aporte por dia, né? Mas isso não é possível com o tamanho de risco que eu tenho nas minhas operações. Agora, o bom dessa história, e quando você pensa em gerenciamento de risco, que sobreviver no longo prazo desse troço não tem a ver com ganhar um aporte por dia. Tem a ver com você nunca aceitar perder um aporte num dia. Né? Porque se você tem 1 milhão de reais em conta e só aceitar perder 5 mil num dia ruim, você não corre o risco de ruína. Né? E, portanto, você está sempre protegendo o teu financeiro. E mesmo que você não faça 100, 500 mil por dia, vamos ser sinceros, você não precisa disso para viver. Se você com 1 milhão fizer 2, 3 mil reais por dia, cara, você sustenta e muito bem uma família, tirando o seu principal, né, o que é o que todo mundo quer, mudando de profissão, ter como atividade principal trade. Se você fizer isso com 1 milhão de reais em conta, você consegue sustentar muito bem uma família. Então, este controle financeiro, né, precisa existir. Ou seja, com pouco capital, você vai fazer um resultado pequeno, que somado dia a dia, no longo prazo, vai te dar, enfim, a possibilidade de mudar de profissão, ou até de viver disso. Mas como é que as pessoas aqui que estão nos ouvindo, já vou falar parabéns para vocês estarem aqui ouvindo, já é uma demonstração de maturidade, uma parte das pessoas não está interessada nisso. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo vão conseguir fugir do dia de fúria? Porque o dia de fúria, no meu entendimento, é que é o caixão do day trade. O cara tá lá operando direitinho, ele vai lá, faz seus 100, 200, 300 reais por dia, aí chega num dia que ele enfia 15 mil operações, ele quebra a conta dele naquele único dia. Como é que acontece isso? Eu tenho uma sugestão, que é uma sugestão tão simples quanto óbvia. Jamais entre no trade sem ter uma segunda fonte de renda. Cara, as pessoas querem largar tudo. Não, eu vou sair da Volkswagen, eu tenho lá uma grana que eu vendi um apartamento. Aí o cara tem um dia de fúria, ele perde o apartamento. Né? Então, assim, primeiro que é insano você não ter uma segunda fonte de renda, mesmo que você trabalhe CLT. Não tem coisa mais insegura do que você ser CLT. Por quê? Porque você perde o emprego, você não vai conseguir outro emprego, quando vai perder para um cara mais jovem, que ganha menos que você, e quando conseguir vai ganhar metade do salário. Então é inseguro. Então tem uma segunda fonte de renda até você ter a tal da consistência, né? Que nada mais é do que o exercício da disciplina e do controle. É simples, mas é difícil. Bom, eu quero falar sobre um dia de fúria, mas se você tiver também algumas considerações, fique à vontade. Eu tenho uma que eu acho que pode ajudar os amigos. Porque assim, quem nunca teve um dia de fúria? Todo mundo acaba tendo em algum momento, especialmente quem for operador. Eu nunca vi um position ter position de fúria. Não. Eu nunca vi um position perder a conta não tem como. Só o cara que comprou o americano. Bom, esse, mas aí provavelmente não foi de trade, foi de uma outra situação. Mas tudo bem. Então assim, o conceito que a gente tem que entender é que o mercado ele é tão volátil e ele é tão aleatório quanto o mar. Então se vocês algum dia chegarem na beira da praia e surfar, vocês vão ter alguns dias que o mar vai estar um pouco mais agradável para surfar e vocês vão ter dias que o mercado vai estar péssimo. Vai tomar um caldo. Vai tomar um caldo.
Então isso aconteceu comigo, outro dia eu fui tentar aprender a surfar, passei algum tempo, aí passei uma semana surfando, treinei, achei baixo, sou o máximo. Aí peguei um dia de mar mais violento, tomei ele 2 rabadas, cara, eu quase morri afogado. Aí eu desisti. O short cheio de areia, né? Isso. Então, assim, é entender que, cara, quando o dia tá ruim, e vai ter dias ruins, nós teremos dias ruins dentro do nosso modelo operacional, desliga o computador. Fica numa demo e acabou. E não tem problema ter um dia ruim, não tem problema ter uma semana ruim, né? Às vezes tu pode ter até um mês ruim. O seu Stormer, mas eu não aceito, eu não consigo, eu não aguento, eu tenho que ir lá vingar e Seja pegar o dinheiro homem. de volta. Seja Então, homem. eu sou, mas nessa hora não. Mas aí que eu tô te falando, primeira coisa, né, cara, porra, você tem que fazer uma regra que te proteja disso. Esse é o primeiro ponto. E depois você tem que fazer o que é realmente difícil, que é seguir a porcaria da regra. Isso. Certo? Vamos lá. A minha cabeça é de engenheiro, né? Então eu fico fazendo conta o dia inteiro, minha cabeça nasceu assim e tudo mais e tal. Eu consigo fazer isso. Eu consigo tomar, igual hoje, por exemplo. Cara, ontem foi um dia ruim. O dólar tá lá 3 semanas em consolidação, eu tô ganhando há 3 semanas, ele entrou em tendência ontem, tomei 2 stops, parei. Hoje, tentei um trade, não deu certo, parei. Pronto, eu consigo fazer isso. Agora, se você não consegue, aí a gente pode voltar para o operacional. Tem algumas coisas que eu já vi algumas pessoas que tinham esse problema fazer e que ajudaram. Como, por exemplo, você ter sempre um valor em conta só o suficiente para, se aquele dia for um dia ruim, você perder aquele valor todo, porque tem gente que não consegue parar e acabou. Ou seja, quanto que eu ganho num dia bom? 5 mil. Quanto que eu perco num dia ruim? 5 mil. Quanto você tem em conta? 5 mil. Acabou? Ah, André, mas aí eu posso fazer outra TED? Pode, mas aí você vai parar, você vai pegar o teu celular, você vai pegar... Dá tempo, né? Não vai cair na hora o dinheiro, dá tempo de o sangue esfriar, você fala, o que eu tô fazendo? Que besteira, né? Então, isso hoje já é possível. André, mas eu posso... aí eu preciso ter uma segunda corretora? Talvez não. Na XP você tem multicontas, por exemplo. Você pode ter uma conta onde você vai deixar, como eu ainda não me livrei desse dia de fúria, eu vou deixar aqui o dinheiro separado e se eu perder todo ele, é só uma fração do meu capital, não tem problema. Então, isso não resolve, mas ajuda. Isso ajuda muito. Eu tenho outra tática que eu utilizei durante um bom tempo, que era a seguinte. Estou lá fazendo day trade. Levei um stop loss, 10 flexões. Se eu levar um segundo stop loss, mais 10. Como eu não consigo fazer 30, não consigo fazer um terceiro do stop loss, eu paro de fazer porque não vai dar certo. Mas ainda assim... E essa brincadeira da flexão, é verdade. Durante muito tempo fazer isso. Tem uma grande vantagem nisso. Quando tu faz o exercício, primeiro tu descarrega a raiva de ter levado o loss. Segundo, tu oxigena teu cérebro. E quando tu volta para a tela do computador, tu pode sentar e dizer, tá, ok, agora vamos olhar o que está acontecendo. Dá tempo de você pensar o que está acontecendo. A gente já está entrando na terceira fase do gerenciamento de risco, que é o comportamental. Mas eu acho que tem tanta coisa para nós três falarmos sobre esse assunto que, Becker, se você quiser começar, fica à vontade. Não, eu ia dar um exemplo de como eu faço, né? Eu tenho uma cabeça parecida com a sua. Você é engenheiro, eu sou físico. Né? Você está de fora que você... Né? Eu sou humanos, médico. Você é humanos, Por isso que eu sou mais empático que vocês. Eu não sou fofo. Eu pareço fofo, mas eu não sou. Mas eu tenho uma regra rígida. Eu faço, no máximo, 2 trades por dia. Na minha regra diz o seguinte, se eu estou no terceiro trade, eu estou fazendo alguma caca, velho. Para antes de ter a fúria, antes de ficar nervoso. Bloqueia o trade no meio, velho. Não quero nem saber, porque eu sei que eu estou fazendo bobagem. Para onde for. Então, é uma questão de você ter regras rígidas. O problema não é fazer regras rígidas, o problema é cumpri-las. Né? Você tem que ter um alto compromisso. Bota um espelho na frente do terminal, assim, do computador, terminal velho, né? Eu falo terminal. Bota na frente do computador e olha para sua cara e fala, cara, o que você está fazendo? Você está maluco. Então, eu acho que isso tem muito a ver, que entra na parte comportamental, que é disciplina. Disciplina para tudo. É isso aí. Eu tenho muito para falar, mas eu queria passar para o Storm primeiro, depois... Tá, então eu vou ser bem breve com os amigos, eu gosto de ser bastante objetivo. Uma das coisas que me ajudou muito na disciplina mental, que é realmente conseguir cumprir aquilo que eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer, realmente foi estudar alguns autores que eu acho que são importantíssimos serem lidos. Entre eles, Marco Aurélio, Meditações. Entre eles,
epíteto, a arte de ser feliz. Ou seja, todos os autores que vocês puderem ler da escola estoica vai ajudar a vocês de sobremaneira a levar a vida de uma maneira absurdamente profissional, séria, pragmática e focada naquilo que vocês têm que fazer. Vale muitíssimo a pena. Cada palavra que está escrita ali no Marco Aurélio é impressionante. É algo que pensa, cara, o cara é literatura humana. Ele escreveu isso. Então, assim, vale a pena vocês lerem, porque vai ajudar a atividade de trading de vocês. É até meio piegas, é até meio piegas, mas você tem que encontrar a beleza na disciplina. Exato. É belo ser disciplinado, é satisfatório, você fala, porra, velho, eu consegui, tio, porra, eu sou o cara. Mais do que o gain no trading, o gain de você sobre você mesmo. Day trading é uma escola de vida. Você aprende disciplina, autocontrole, autoconhecimento. Não, e veja bem, uma coisa que eu queria muito falar, porque principalmente na minha época, né, enquanto criança, né, não sei quem, depressão nem era tido como uma doença, então as pessoas não procuravam ajuda, né, eu pelo menos cresci com esse preconceito, olha, tal pessoa tá tão ruim que tá precisando ir no psicólogo, né, e tudo mais, sim. Quando na verdade, cara, que absurdo, né, cara? Você precisa de ajuda, é lá que você encontra ajuda. Então vamos lá. Pode ser que você seja um cara que vai bolar uma estratégia, que vai fazer os backtests, que vai ter ideia de recurso financeiro e, claro, vai passar a vida aprendendo, tomando tombo, levantando e tudo mais, desenvolvendo novas estratégias porque o mercado muda, tá certo? E vai conseguir passar ileso desse dia de fúria. Eventualmente vai ter um dia que você vai perder um pouco mais do que imaginou, mas você não vai quebrar tua conta. Pode ser que você consiga fazer isso sozinho. Pode ser que não. E se para você é não, porque nem todo mundo tem a obrigação de ser equilibrado e conseguir tudo sozinho, procure a ajuda de um profissional. Gente, isso faz a diferença. Veja só, eu conheço gente que tem uma família muito boa, que tem uma esposa muito legal, que tem filhos muito bons, que tem muito dinheiro e ainda assim não conseguem ser felizes. Essas pessoas, elas procuram um psicólogo, um psiquiatra, um coaching, e esta ajuda faz esse cara mudar de vida. Eventualmente, o trader, ele vai ter um monte de coisa que o ajuda, por exemplo, ter mais ligação com o risco do que eu tenho. Eu não consigo abrir uma boleta de 100 contratos, nem no simulador, entendeu? Tem gente que vai conseguir fazer isso sozinho. Então o problema do cara não é esse, não é saber ganhar, é saber controlar suas emoções no dia ruim. Se você não consegue fazer isso sozinho, cara, procura um profissional. Hoje a gente tem vários na internet, se precisar eu indico, inclusive alguns, tem alguns por aqui, tá? Que vão te ajudar a ter a tranquilidade para que nesses dias ruins você não estrague o que você fez, às vezes, num mês inteiro bom. O Nelson, que tá ali, aquele japonesinho, ele trabalha com isso. Aquele de óculos ali. Aqui, também aqui, conteúdo todo dia falando sobre esse assunto, né? Então, a gente tem já muita gente boa trabalhando com isso e, gente, assim como na vida para resolver os problemas, essa ajuda profissional pode ajudar. Pode ser muito útil. Existe uma outra maneira também de treinar disciplina, e é uma maneira fantástica. Aqui em São Paulo tem o Instituto Nitem. O Instituto Nitem, basicamente, é o instituto que apresenta a filosofia do Bushido, dos samurais, inclusive a arte de combate com espadas de samurais. Cara, lutar com um samurai tu tem que ser extremamente estratégico. Tu não vai pegar uma espada e tentar bater no cara, porque senão o cara te racha no meio. Então, vale a pena vocês fazerem uma aula experimental lá no Instituto Nitem. Eles vão passar uma série de conceitos que para um trader é fantástico. Porque entendam, operar o mercado é combate. Operar o mercado é combate. E ali é vida ou morte, literalmente, do teu capital especificamente. Então vocês têm que ser extremamente táticos, estratégicos, quando executar os trades, quando executar as operações, para não correr risco exagerado. E isso, lá no Instituto Nitem, eles falam imediatamente, não correr risco exagerado ou não entrar numa posição que seja completamente destruída pelo teu oponente. Então, parabéns, tem uma vista lá. Uma outra... Pode falar. Uma outra tática também, que eu descobri recentemente, depois de velho que eu fui fazer academia. Musculação. Musculação é igualzinho trade, mas é igualzinho. O cara que vende a promessa, não, você vai ficar bombado, você vai ficar marombo por pouco tempo, não tome isso aqui que você vai ficar bom, não sei o quê. E exige disciplina, método, paciência,
Eu sou um cara, eu sou ectomorfo, magrelo. Magrelo é o cara que não pega músculo, mas nem papau. Então, eu quero ficar um pouco mais fortinho, sem tomar bomba, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter paciência, eu tenho que sofrer, eu vou passar dor, eu vou ficar com dor igualzinho. Você já usou o suco? Não. 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 Você não faz amor com o suco. Eu tomo suco de uva integral quando eu estou no processo de que boca. você é nerd? Neri? Totally neri. Neri é natural, o cara que não toma bomba. Eu já julguei ele, seu pessoal. Não, depois daqui a gente vai ter uma DR aqui. Muito bom. Gente, agora, uma das coisas que eu queria muito, até falei com os dois, é que vocês participassem também. Então, eu quero saber se alguém tem pergunta para fazer, que a gente vai estar à disposição. Então, vamos lá. Vamos lá. Cara, eu não comecei, isso aqui era mato alto, né? A gente não tinha nem gráfico. Eu comecei tendo que, na época eu pegava abertura, massa, mínima e fechamento no jornal e eu desenhava no papel milimetrado meus gráficos, e o gráfico de área para poder construir o que eu estava vendo. Então essa foi uma das dificuldades que eu tive logo no início. Não tinha literatura, não tinha livros, na verdade o que a gente tinha eram livros em inglês, de mercado americano, e que falavam de técnicas que, com a liquidez que nós tínhamos no Brasil, não funcionavam. Eu só aprendi que essas técnicas não funcionavam com meu dinheiro no jogo. Então, eu acho que à medida que o nosso volume agora está aumentando, que a gente tem mais liquidez na bolsa, que a gente tem mais informações neste momento, o caminho fica um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo, hoje, com a quantidade infinita de informações, fica difícil selecionar o que é verdade, o que é bom e o que é fake, o que é fake nerd, digamos assim. Então, acho que esse seria o ponto mais difícil. Hoje, eu teria iniciado meu estudo no mercado bem diferente do que eu iniciei. Eu teria iniciado estudando primeiro fundamentos, primeiro entender o que são empresas boas, e depois sim, 1 ou 2 sinais de comprar um papel bom num fundo ou próximo de um fundo, levar a operação com prazo mais longo e ficar com resíduo desse papel. Isso é o que eu faria hoje, e esse é o conselho que eu daria para o Alexandre lá de 1998. Eu acho que esse é o conceito mais importante. Primeiro entender o que é uma empresa boa e o que é uma empresa ruim. E então operar só as empresas boas. Então esperar que essas empresas boas entrem numa liquidaçãozinha, faz um recuozinho para comprar aquela liquidação. Cara, isso é o que faz mais sentido para a maior parte das pessoas e infelizmente não acaba fazendo. No meu caso foi adequação de perfil. Claro que como todo mundo, eu quis fazer, eu já era investidor. Eu sou da época em que Paranapanema era uma blue chip. Hoje o pessoal chama de Paranaproblema. 34% do Ibovespa era Paranapanema. Souza Cruz, era uma maravilha. Bom, e aí eu comecei a fazer day trade e com o tempo eu percebi que eu tomava pau, porque porra, e eu descobri que eu sou multifocado, portanto disperso. Eu tô lá num trade, aí o André me manda um WhatsApp, aí eu tudo day trade, lost. Porra, aí eu tive que dar um pau, eu tive que reconhecer isso e engolir, essa foi a parte mais difícil, engolir o meu orgulho. Eu não vou conseguir nada no day trading. Eu vou voltar um passo para trás e vou fazer swing trading no gráfico semanal. Hoje eu faço até em gráfico mensal. Só depois de conseguir a consistência no swing trade, eu falei, deixa eu ver no day trade aqui, mas no gráfico de 15 minutos. Né? Tem uns loucos que operam no gráfico de 15 segundos, né? em público, mas eu não faço isso. E aí eu consegui a consistência no day trade via reconhecer que eu estava com o perfil inadequado, remontar a minha estrutura de crenças, de autovalorização, etc. Consegui. Então eu não sou uma porcaria. Vou tentar day trade. Aí saiu. Foi assim. Eu sempre penso que a razão do sucesso de qualquer profissional é uma série de boas decisões que ao longo do tempo esse cara foi tomando e aquilo, tudo junto, se transformou numa coisa poderosa. Né? Então, nunca é uma coisa só. Né? Mas eu acho que, para quem quer fazer day trade, e o tema aqui é um pouco de gerenciamento de risco, até mesmo para os mini contratos, o que principalmente vai fazer a diferença, fez para mim, para o Storner, para o Becker, é o tempo. É você dar o tempo para que você adquira talento. Porque talento você consegue treinando. Então é tempo para que você, com o conteúdo certo, possa montar uma boa estratégia ou boas estratégias, porque o mercado muda e é uma estratégia que parece que é boa, deixa de funcionar. Tempo para que você entenda quais são os riscos que estão embutidos no mercado e você não
sem experiência não consegue enxergar, tempo para que você faça uma gestão de risco completa, para que você se conheça, até para saber se corre o risco de você ter um dia de fúria ou não, porque aí você vai deixar só um pedacinho do capital, e a partir daí você vai ver se aquilo é para você ou não, porque pode ser que mesmo dando esse tempo, não seja para você. O Stormer fez 6 anos de medicina e largou a medicina para fazer trade. Não era para ele a medicina, era o trade, né? Eu fiz 6 anos de engenharia, porque a minha escola foi feita no ano a mais, porque era noturno, então nesse ponto nós somos iguais. E, cara, larguei a engenharia porque gostei do trade. Então pode ser que não seja para você. E aí, se for, né, você com tudo isso tem a chance de ser aquele 5, 10% que é o que vai sobreviver em qualquer profissão, inclusive no trade. E só complementando a resposta, uma das maiores dificuldades que eu tive foi o seguinte: para tudo que eu me propus fazer, eu sempre ia muito bem. Então, sim, eu era extremamente arrogante. E eu acho que a maior qualidade de um bom trader é ser um ótimo perdedor. Um bom trader tem a capacidade de, cara, eu entrei aqui num ponto ruim, tocando meu stop curtinho, fecha a posição, perde rápido, e quando ele está com uma mão boa, quando ele entrou num ponto bom, ele segura a posição por mais tempo. Então os bons traders aceitam que entraram errado e saem rápido da operação e entregam logo. O menor loss é o loss mais curtinho que tu puderes ter, o mais rápido possível. Então eu tive que aprender a aceitar perder, que é uma coisa que eu não aceitava. A vida me ensinou bastante sobre isso, então hoje eu perco de boa, tranquilo, e não me sinto ofendido por um stop, eu não me sinto ofendido por, estupidez, não, eu não aceito que o mercado estopou, não, eu sei, ok, então vamos testar isso. Isso foi uma dificuldade que eu tive, sem dúvida alguma, e hoje eu tento ser o cara mais humilde possível, tento aprender com todo mundo, tento ouvir de todo mundo, e cara, uma coisa eu tenho certeza, eu não tenho a verdade absoluta, e eu vou, sem dúvida alguma, sempre respeitar o que o mercado está fazendo. Só uma coisa, a gente tem mais 40 minutos, é isso que vocês falaram para mim aqui? É 40 minutos ou 4 minutos? Agora já nem é 4 mais. Eu acho que é 4. Tem uma pergunta ali. Então, tá, vamos lá para a última pergunta, então. Tem mais uma. Podemos ficar aqui até meia-noite? E eu tenho um chopinho ali. Com o chopp eu fico até meia-noite. Dá um chopinho para os três. Eu comparo operar no mercado com o estilo de boxe. Existem 2 tipos de boxeador principais. Muito obrigado. Aí. O que é um boxeador estilo Muhammad Ali? Muhammad Ali era um cara que ficava em volta do seu oponente, ele era leve, rápido, ficava dando jab. Então eram socos leves, curtinhos, com alto nível de acerto. Ele não tinha intenção de derrubar o oponente com um único soco. A intenção dele era enfiar 300 socos naquele cara e com 300 socos ele deitava o oponente. Do outro lado, tu tem o George Foreman, um cara pesadão, lento, que ele ficava lá absorvendo um monte de jabzinho do oponente, ficava ali, ó, de boa, e ele de vez em quando ele tentava dar um soco, como ele era lento, ele errava, e dava um outro soco, ele errava, dava um outro soco, ele errava, até que daqui a pouco ele acertava um, e com aquele um, derrubava o oponente. Vamos trazer isso para o mundo do trading. O Muhammad Ali é aquele trader que faz alvos curtinhos, faz vários trades e pega sempre um pouquinho de resultado. Tá? Ele é um cara leve, rápido, muitos trades e com alto nível de acerto. E um alto nível de acerto, vai ter 75, 80 de acerto. Okay? Esse é o Muhammad Ali. O outro estilo de trader é o cara lento, que vai fazer poucos trades, vai acertar 30% dos trades, 40% dos trades. Só que quando ele erra, ele perde pouquinho, vai lá, perde R$100, R$200. Quando ele acerta, ele bota R$1.000, R$2.000, R$3.000. E aí, com um único golpe, ele botou o resultado do mês dele. Então, que tipo de boxeador vocês querem ser? Muhammad Ali ou George Foreman? Eu, como trader, eu prefiro ter mais volatilidade. Eu sou mais estilo Muhammad Ali até do que George Foreman. Pelo que eu já ouvi do Moraes, o Moraes é mais do estilo George Foreman, que ele pega alvos bem longos com stops mais curtos. Né? E eu não conheço o Becker nesse sentido. Eu sou bem parecido com ele. Né? Porque assim, existe uma questão que é matemática, e isso não dá para mudar. Ou você escolhe, ou você tem alta taxa de acerto, tá bom. Ou você tem um payoff alto. Por quê? Porque todo trade que você quer pegar 10 pontos, ele vai passar pelos 2 pontos. Mas nem todo trade que passa pelos 2 pontos chegará aos 10 pontos. Então a frequência com que ele chega aos 2 pontos é muito maior do que a frequência com que ele chega aos 10 pontos. Então, e aí é uma questão de perfil.
O quanto você aguenta ver o trade voltar até um pouco abaixo, mini índice, né? Agora o dólar está assim, ele volta até abaixo, você entrar, ele vai de novo, né? O que você quer? Então, como é que eu decido? Conta demo, pelo amor de Deus, e experimenta. Fica um mês fazendo um. Ah, mas um mês eu não aguento, eu quero ganhar dinheiro amanhã, ficar rico amanhã meio de 15. Cara, pense como uma empresa. Você é uma firma, você tem um faturamento, você tem um setor de engenharia, desenvolvimento de produto. Você vai lá, vou estudar esse produto. Ah, beleza, fiz os testes, levantei as métricas, funciona, beleza. Agora eu vou botar isso aqui com um contrato, 3 meses, eu tenho que fazer pelo menos 100 trades, vou tirar a estatística disso tudo. Precisa de ajuste? Cara, é um trabalho de engenharia. Tu tem que escolher qual Deus tu vai adorar, payoff ou nível de acerto. Isso. Porque se tu quiser aumentar o nível de acerto, o que tu tem que fazer? Tem que botar o alvo mais curto e o stop mais longo. Quando tu bota o stop mais longo, quando tu perde mais. Quando tu bota o alvo mais curto, quando tu ganha menos. O que acontece com o payoff? Ele cai. Se tu quiser adorar o payoff, o que tu vai fazer? Ah, eu quero um payoff alto. Payoff alto é stop curto e alvo longo. Né? É isso que faz um payoff alto. Só que quando tu tem um alvo longo e um stop curto, o que acontece com o teu nível de acerto? Cara, então escolhe. É um cobertor curto. Tapou os teus peitos, deixou os pés cobertos. Tapou os pés, deixou o peitinho descoberto. Acabou. O pessoal já tá bravo aqui, que ali acabou e tal. Não, enfim, mas juntou 3 pessoas que gostam de falar de mercado, juntou 60 anos de história aqui, não tem jeito, né, cara? Eu não aceito essa imposição do mundo capitalista, eu quero falar mais. Eu estou me sentindo oprimido. Eu também. Eu estou oprimido aqui. Mas vamos lá, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Edu, muito obrigado. Gustavo, muito obrigado. Agradeço. E vamos que vamos. Isso aí, valeu. Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição.